Olá a todos, voltamos aqui para o último painel da segunda edição do Fórum ESG. Esse painel agora vai tratar, como eu falei anteriormente, da última letrinha aí da USG. Nós já tratamos ontem sobre a questão da sustentabilidade, do ambiental. Hoje, já no primeiro painel, discutimos a questão da governança e agora vamos falar sobre a questão do social, né? Sobre as políticas de diversidade, de equidade e de inclusão. E para falar sobre esses temas, nós estamos aqui com a Angélica Souza, que é líder de diversidade e inclusão da Movile, Thalita Machado, coordenadora de Clima e Cultura da Maxmilia, Dani Verdugo, presidente do Grupo D, e Ricardo Cato, conselheiro do Instituto Integral e consultor da XIE, do Grupo Anga Humanizadas e Impact Hub de São Paulo. Então, como eu falei nos painéis anteriores, quem desejar fazer as perguntas, é só mandar através do formulário aí da plataforma de vocês, para que a gente possa encaminhar as suas questões ao nosso grupo de painelistas ou especificamente para um deles. Então, eu gostaria de pedir para a Angélica fazer a sua participação inicial. Por favor, Angélica. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu trouxe um material, mas antes de eu passar ele, gostaria de me apresentar e fazer uma autodescrição. Né? Eu sou Angélica, líder de diversidade, equidade e inclusão aqui na Movile. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelos crespos na altura dos ombros. Estou utilizando um óculos de grau, batom escuro, né? Vestindo uma roupa preta. E atrás de mim tem uma estante de livros, desse lado, e uma parede verde ao fundo, junto com uma outra parede branca. E aí, eu trouxe um material que gostaria de falar um pouquinho mais para vocês. Não sei quanto vocês conhecem a Movile, e eu acho que vai ser bem bacana, assim, vocês entenderem um pouquinho mais do nosso trabalho, o que a gente faz. Tudo bem? A gente pode seguir assim, ou você prefere fazer uma rodada de todo mundo de apresentação, depois eu volto com o material? Cada um faz a sua apresentação e, ao final, a gente abre para as perguntas da audiência e obviamente, para o bate-papo entre vocês também. Fique à vontade. Maravilha. Então, seguindo aqui, pessoal, né, acho que uma coisa muito importante para falar sobre o tema justamente começando também pela nossa terminologia, né? Então, aqui eu já me apresentei um pouquinho para vocês, mas contando um pouco antes, né, sobre a Movile. O que é a Movile? Quem que é a Movile, né? A gente é muito conhecida pelo nosso portfólio, e eu acho que é muito legal contar um pouquinho antes para vocês como que a gente atua, né? Então, a Movile é uma investidora de longo prazo, e a gente investe em empresas de tecnologia na América Latina, e a gente tem a nossa grande visão de ser thesis maker, né? A maior thesis maker aqui da região. Então, do nosso portfólio, né, a gente trabalha com fintechs, como a Zup, a 55, a MobilePay, a Simpla, né, no ramo de eventos, o iFood também, que é bem conhecido. Mas também temos empresas na área de games, né, de logística, como a Muva Mensageiro Urbanos, e outros setores aqui, como a Cintia Sandbox. Então, isso aqui é um pouquinho sobre a Movile, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Também tem nossos canais aqui para vocês nos seguirem. E aí, entrando um pouquinho mais sobre o que é diversidade, equidade, inclusão aqui para a Movile, né? Eu acho que é muito importante antes trazer o nosso posicionamento, né, nossa atuação. Então, hoje, na Movile, até por nós sermos uma investidora, nós temos uma dupla atuação em relação a essa pauta aqui dentro. Então, a primeira, que é interna, né, quando a gente olha para a Movile enquanto empresa, observando nossas áreas, processos, enfim, tudo que a gente precisa atuar aqui dentro em relação a essa pauta, mas também olhando para o nosso portfólio de investimento, né? Então, todas essas empresas que eu comentei, a gente também tem uma atuação muito parceira com todas elas em relação a essa agenda, para que a gente consiga acelerar, né, o avanço, as transformações de diversidade, equidade e inclusão que a gente precisa. Então, essa aqui é um pouco nossa atuação, né, bastante com nível estratégico e consultivo nessas duas esferas, e a gente tem como nosso posicionamento acelerar esse mindset, né, de diversidade, equidade e inclusão nas áreas, pensando bastante em Movile, mas também em todas as nossas empresas, né, para que elas consigam desenvolver times e ambientes ainda mais diversos, para, assim, né, a gente conseguir impulsionar inovação, crescimento sustentável e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Então, a gente fala muito sobre isso aqui dentro da Movile, né, que, embora a gente invista em empresas de tecnologia, no final do dia a gente está impactando pessoas, então isso para a gente é muito importante. E uma coisa também que a gente traz muito forte no nosso posicionamento é que diversidade, inclusão, também é necessário que a gente fale sobre equidade, né, de que forma a gente está garantindo, a partir das nossas atuações, projetos, que as pessoas consigam acelerar, né, aquelas dos grupos minorizados que vieram com
gaps, né, ou melhor, gaps não, mas que vieram com oportunidades muito distintas em relação ao nosso contexto social, para avançar nessa equidade aqui dentro da própria Móvel. E aí, comentando um pouco mais sobre a nossa atuação interna, hoje a gente atua com 5 pilares, né, então, raça, etnia, parentalidade, gênero, olhando muito para a questão de mulheres, LGBTI+, pessoas com deficiência. Então, nossos projetos e ações estão concentrados nessas 5 grandes frentes. Embora a gente trate, né, como pilares, né, e às vezes pode passar a impressão de que são isolados, a gente estimula muito a interseccionalidade em relação a esses assuntos, né, porque a gente sabe que diversidade não é uma caixinha, né, eu como uma mulher negra, né, sou atravessada por 2 marcadores sociais e assim por diante, então a gente estimula muito essa questão da interseccionalidade. E aí, gostaria de trazer um pouco mais sobre essa nossa atuação em relação ao portfólio com um case específico que a gente lançou no passado, que é o nosso DINA Index, né? Então, o que é o DINA Index, Angélica? Foi um grande diagnóstico, né, que a gente rodou, que trouxe muitos aprendizados, a gente concentrou nele toda uma visão quant, né, para a gente conseguir tangibilizar um pouco mais quais são os desafios e contexto, entender em que, né, nível de maturidade a Móvel e também as próprias empresas do nosso portfólio estão em relação à jornada de diversidade, equidade e inclusão, e a partir disso a gente conseguir atuar de uma forma mais ativa, com maior sinergia em relação aos recursos, pensando quais são os desafios e lacunas que a gente precisa atuar, e a partir disso, com metas claras, né, a gente conseguir avançar em relação a essa prática e acompanhando anualmente. Então, esse é o nosso DINA Index, né, esse grande diagnóstico, e aí eu queria só entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês, que é sobre como que funciona, né, esse DINA Index. Hoje ele está estruturado em alguns, né, a gente fala que tem uma régua de 5 níveis, que vai de 0 a 100, e hoje, se você fala assim, nossa, Angélica, como que está a diversidade e inclusão na Móvel? Como está a diversidade e inclusão em alguma das fintechs? Ou qualquer empresa do nosso portfólio, a gente consegue dizer de uma forma tangível, né, de 0 a 100, qual é esse número? E o que esse número significa? Está bem, não está bem? Quais são as frentes e áreas que precisam melhorar? O que está pegando ali na gestão da diversidade e inclusão? Então, a gente separou, né, conseguimos colocar isso numa régua, entender esse nível de maturidade e como que a gente avança. E aí, ok, mas o que a gente faz com isso, né? Uma vez feito esse diagnóstico, essa ferramenta que a gente consegue ter essa fotografia de todas as empresas em relação à maturidade na pauta, então, a gente, com esse indicador, né, a gente consegue levantar esses pontos de melhoria, aquilo que precisa, que já está funcionando bem também, que é muito bacana, e ao mesmo tempo, por atuarmos, né, com um portfólio, com várias empresas, a gente também estimula esse benchmark interno, né? Então, poxa, eu vi que a Móvel está fazendo isso aqui muito legal, o iFood está fazendo aquilo outro, então, isso aqui é um ponto de desenvolvimento meu, como que eu posso trocar experiências e práticas com essas empresas para conseguir avançar? Então, a gente fez isso, né, muito pensando toda essa potência e conhecimento que já está dentro do nosso portfólio em relação a essa agenda, e também dando recomendações, né, a partir das entrevistas, de tudo que a gente viu, de que forma a gente poderia avançar, né, para esse próximo nível, para que a empresa consiga acelerar cada vez mais. E, a partir disso, ela construir um plano de ação, né, a gente fala que um dado, eu costumo brincar, né, que diversidade é tudo menos chute. E os dados, eles são muito importantes nessa jornada, só que, ao mesmo tempo, se você tiver só o dado e não conseguir atuar sobre ele, acaba sendo uma informação morta, né? Então, esse DINA Index, ele permitiu que as empresas construíssem planos de ação, planejamento estratégico focado na pauta, com focos bem direcionados em relação aos principais gaps deles, e a partir disso, né, ir acompanhando, né? A ideia é que a gente vá fazendo essa mensuração anualmente, né, a partir desse índice que eles tiveram. Eles pensaram, né, em metas para a próxima aplicação e a gente vai acompanhando. Então, ao todo, né, só para fechar aqui essa questão, enfim, a gente fez com todas as nossas empresas, né, que estavam no portfólio na época, foi um diagnóstico bem profundo, gerou vários reportes, e a gente, além disso, né, acabei não comentando, mas a gente fez uma devolutiva para toda a autoliderança de todas as empresas sobre esse indicador. Então, isso também foi muito legal, porque a gente conseguiu ter esse compromisso, né, esse buy-in da liderança. E aí, só para fechar minha fala, eu trouxe um case prático, né, de qual foi a consequência, né, desse DINA Index que a gente rodou aqui na empresa. Então, uma das ações que a gente percebeu quando a gente fez um diagnóstico em relação a todas as empresas, a gente viu que a maioria estava com uma dor muito comum, que era em relação à liderança de pessoas negras, como a gente poderia acelerar esse processo. Então, em função disso, a gente criou o Black Leadership Program,
que é um programa de desenvolvimento e aceleração de pessoas negras que estão em posição de gerência, com parcerias aqui, e a gente colocou aqui as empresas que tinham bastante interesse no momento de negócio que elas estavam, para a gente rodar esse programa. Inclusive, agora em agosto a gente encerra ele, então está sendo uma experiência muito bacana, a gente teve em torno de 30 profissionais, com mentoria, com toda a parte de soft hard skills, então foi uma experiência muito bacana, que veio muito como uma consequência do que o Dina Index apontou de oportunidades de desenvolvimento de todas as empresas na agenda de diversidade. Então, é isso, deixei aqui meus contatos, caso vocês queiram saber mais, enfim, nos conectar aí no LinkedIn, e eu estou por aqui para o nosso papo. Obrigado, Angélica. Gostaria agora de convidar a Thalita para a sua participação. Por favor, Thalita. Bom dia, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Angélica, incrível case. Com certeza eu já vou querer trocar mais com você. A gente tem muitos desafios aqui também, que vai ser muito legal trocar. Bom, gente, eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Acho importante destacar isso porque acaba determinando um pouco o nosso lugar de fala, né? Tenho os cabelos anelados, mais ou menos na altura do ombro, pintados de vermelho. Estou com um batom claro, estou em casa e atrás de mim eu tenho uma estante de livros e um quadro com várias credenciais aí que traduz um pouco da minha trajetória, porque eu trabalhei muitos anos com a área cultural, de cultura e entretenimento, então eu fiz muitos shows, dança, peças de teatro, espetáculos, até fazer a migração, assim, e uma transição de carreira. Bom, queria compartilhar, Claudinei vai me dar um apoio aí no compartilhamento da tela, que eu estou falando aqui pelo celular. Já entrou na tela. Ah, maravilhoso, obrigada, viu? Bom, a gente, para contar um pouco da nossa história de evolução, né, desse olhar de diversidade, é importante contextualizar como que nasceu a Maxmilhas, né? A gente sempre brinca que a Maxmilhas nasceu porque o Max era um cara apaixonado e muito pão duro. Ele namorava a Mônica, que hoje é a esposa dele, na época, e ele queria ver, eles estavam em estados diferentes, ele queria comprar uma passagem para vê-la, deu um problema no site na hora dele comprar a passagem, quando ele foi recomprar a passagem, o preço da passagem tinha aumentado 500%, e ele percebeu que se ele tivesse comprado a passagem com milhas, ele teria pagado o mesmo valor em milhas. E daí surgiu essa ideia de conectar pessoas, né? Quem quer comprar passagem com quem quer vender as milhas. E a gente foi surgindo dessa forma orgânica, porque ele tinha isso muito como hobby, né? Ele imaginou que ele fosse fazer aí uma conexão de algumas pessoas, e a gente nunca dimensionou que a Max Milhas fosse se tornar a empresa que se tornou hoje. Então a gente foi crescendo muito em torno dessa operação, de uma forma muito orgânica e muito colaborativa. Hoje a gente é uma plataforma completa, né? Que vende passagens, pacotes, hospedagem, olhando muito para a experiência do cliente. E, ao longo desse tempo, a gente foi conquistando uma história muito, muito bonita, né, de cultura. Pode passar aí, Claudinei, só para compartilhar com vocês aí ao longo da nossa trajetória. Alguns prêmios que a gente foi sendo reconhecido, né? Então, desde ser startup do ano, a gente foi conquistando aí o próprio top LinkedIn, GPTW, o ranking da pesquisa humanizadas, que a gente tem acompanhado já tem 2 anos, vamos rodar hoje o terceiro, assim, é uma pesquisa para a gente que é um grande referencial, né? Assim como o GPTW. E por que eu estou contextualizando tudo dessa forma, né? Da mesma forma como a gente tem uma cultura muito fluida, muito genuína, muito colaborativa, a gente foi se reconhecendo também, enquanto time que ia crescendo, de um jeito muito único. Claudinei, pode passar, por favor. É isso, a gente entende que a gente nasceu de uma forma muito única, né? A gente consolidou um mercado que não existia, e foi feito de uma forma muito especial. Então, a gente fala que a gente é uma cultura de evolução. Pode compartilhar, Claudinei. A gente tem várias culturas, né? Cultura de tarefa, a gente tem várias metodologias aí para identificar qual que é o perfil das empresas, e a gente foi percebendo que a gente é um pouquinho de todas elas, em momentos diferentes, e também não é nada dela, né? Então, o que a gente entendeu nessa nossa jornada? Que a gente está
sempre em movimento, né? O mercado de turismo é um segmento muito, muito sensível. A gente passa por situações todos os dias que a gente se surpreende, assim, gente, olha, não é que isso impacta a gente, hoje a gente é mais experiente, né? Mas, assim, crise política no Chile, a Libertadores não está mais no Chile, mudou para o Peru. Rebate na nossa operação. Derramamento de óleo na praia do Nordeste. Ninguém quer mais viajar para o Nordeste, quer mudar suas férias, respinga na nossa operação. Então, a gente é muito alta do dólar, né? Economia, aumenta tudo. É um segmento muito sensível, que exige da gente muita flexibilidade. Então, estamos em constante movimento, né? Então, agilidade, flexibilidade e um processo de se fazer dessa forma muito colaborativo sempre foram as marcas registradas da Max Milhas, né? E aí, assim, dentro dessa nossa história, a gente atua também, se é uma empresa que está em constante evolução e movimento, os nossos valores, eles, na verdade, também são ação. Pode passar, Claudinei. Então, a gente tem 4 verbos que nos norteiam, né? A gente fala que aqui a gente ama, arrisca, aproxima e acelera, que faz com que a gente seja muito mão na massa, além de colaborativo, a gente é protagonista da nossa história mesmo, então a gente cresce junto individualmente na nossa carreira, junto com o crescimento do negócio, junto com o olhar para o cliente muito diferenciado. A gente entende que a gente precisa de uma boa dose de coragem, não só para lidar com o segmento do turismo, mas também para manter esse processo de inovação, né? A gente aproxima porque a gente é muito colaborativo e a gente sempre valorizou e respeitou muito todas as pessoas. A gente acredita que todo mundo merece voar, todas as pessoas mesmo. E eu acho que a diversidade e inclusão nesse contexto mora muito no nosso aproximar. E a gente precisa fazer rápido e bem feito, né? Então a gente é acelerado, nascemos acelerados e seguimos dessa forma. E a gente trabalha com, pode passar, Claudinei, dentro desse nossa história, entrando para o contexto da diversidade, né, da mesma forma que a gente se reconheceu enquanto uma cultura de evolução, a gente também se reconheceu como um time que quer falar, aprender, ouvir, evoluir dentro do contexto da diversidade, né? A gente, de fato, acredita que é responsabilidade, papel das empresas transformar a sociedade, a gente entrar, inclusive, com a pesquisa Humanizadas, que olha muito para o capitalismo consciente, né, e a gente acompanha muito esse movimento do capitalismo de stakeholders, a gente entende que é papel das empresas entrar nesse segmento, nessa atuação. Então, as nossas comunidades, os nossos grupos de afinidade e essas nossas bandeiras, elas também nasceram a partir do time de pessoas, de grupos minorizados, que são militantes, que são ativistas, que querem falar sobre isso, que querem né, trazer aproximação, que querem dialogar entre as pontas, né, entre o oprimido e o opressor, assim, que a gente vive, né, na nossa realidade. E então isso foi muito, muito fluido, muito genuíno, né? Não foi uma tomada de decisão onde a diretoria entendeu que estrategicamente precisava falar sobre isso, né? Então, todas as nossas discussões, os nossos projetos e os nossos programas, que sim, foram abraçados imensamente por toda a nossa liderança e alta gestão, o Max, principalmente, como homem, cis, branco, hétero, a gente né, foi o primeiro a entender que ele está num ponto muito específico dessa cadeia e que ele tinha muito o que refletir, então, assim, ele é a primeira pessoa que abre espaço para que essas trocas sejam feitas e participam da discussão. Esse é um ponto que eu acho fundamental na hora da gente pensar diversidade e inclusão, né, a gente precisa do engajamento, do apoio, do endosso, do patrocínio, da liderança da alta gestão, para, de fato, fazer com que as coisas mudem. Mas foi tudo muito genuíno, né? Muito, muito espontâneo e muito colaborativo dentro do processo das próprias comunidades. Então, hoje a gente tem esses grupos muito fortes, né? O de mulheres, com foco em mulheres na tecnologia, com foco no feminismo negro. A Angélica trouxe muita questão da interseccionalidade. A gente também entende que né, é impossível a gente segmentar os assuntos, eles são atravessados o tempo inteiro, classe, raça, gênero, enfim, e os preconceitos. A gente fala muito sobre o movimento negro, a comunidade LGBTQIAP+, e acessibilidade. Acessibilidade é hoje o nosso maior ponto de atenção, assim, porque de fato é um desafio da gente cortar nossos vieses de inclusão, né? A acessibilidade, ela mora em muitas especificidades diferentes e a gente entende que a gente só aprende, só enriquece quando elas chegam até nós, né?
Então, a gente tem feito muito esse movimento de olhar e de se preparar para ir recebendo as pessoas, assim, cada vez mais. Pode passar, Claudinei, por favor. E, então, eu queria compartilhar com vocês alguns desses projetos maiores que a gente foi fazendo, assim, que a gente tem, né? Dentro da Max Milhas, a gente tem uma universidade corporativa, que é a Unimax, e a gente tem uma trilha de diversidade. Então, a gente tem tanto os conteúdos técnicos, né, mais específicos de cada bandeira, quanto o, os conteúdos comportamentais e interativos, né? Então, a gente tem a Unimax, que é uma trilha de diversidade, que a gente fala muito das especificidades de cada bandeira, mas a gente também tem um projeto que chama Vamos Falar Sobre, onde a gente dá um passo para trás e discute soft skills. Porque a gente entende que muitas vezes é difícil a gente fazer um alinhamento, né? Além da gente sensibilizar e conscientizar em relação às pautas, a gente também precisa fazer um nivelamento e romper algumas barreiras, como viés inconsciente, aumentar nossa inteligência emocional, entender conceitos como privilégio, o próprio conceito de lugar de fala. Então, a gente usa muito o Vamos Falar Sobre nesse território da gente provocar um pouco essa reflexão e esse autoconhecimento para que as pessoas se sintam emocionalmente seguras de ouvirem apontamentos como sim, você é racista, sim, você é machista, estamos dentro de estruturas que são extremamente desiguais, né? Porque senão a gente acaba causando um distanciamento. Ninguém quer ouvir que é isso, entender que né, que é tanto estrutural quanto estruturante, às vezes é um choque, então a gente faz esse movimento. A gente tem a Hora do Snack, que é um espaço que a gente faz muitas trocas entre nós do time, exatamente para o time se apoiar, se acolher e fazer a pergunta, que às vezes é muito difícil, né? Aquela pergunta, existe racismo reverso? Aquela pergunta que às vezes a pessoa fica sem saber e com medo de falar, então a gente busca um ambiente onde é fundamental que se faça as perguntas para que a gente traga, de fato, informações e troca. Hoje a gente tem as duas comunidades mais ativas nossas, que é o Max Vale, que é uma comunidade, né, que é a nossa comunidade LGBT, e o Max Minas. A gente tem um comitê de diversidade, que tem um papel muito executivo e também de nos apoiar e de fazer aconselhamentos em tomadas de decisão. A gente olha muito para as nossas trilhas de carreira, principalmente com foco em mulheres, queremos mais mulheres na TI, porque a gente foi fazendo um mapeamento, assim como a Angélica trouxe, a gente também fez o nosso censo de diversidade, a gente também tem um mapeamento, né, do retrato da nossa empresa, mas a gente entende que além do macro, né, assim, o nosso retrato de diversidade da Max Milhas, a gente também tem o retrato das áreas, né? Então, por exemplo, sim, somos diversos em relação a gênero, né? Mas não dentro da área de tecnologia, por exemplo. Então, a gente também atua olhando para a especificidade de cada área. E além da universidade corporativa, né, da nossa Unimax, a gente também tem um programa extenso que chama Plano de Voo, onde é um curso, né, quase uma pequena faculdade interna aí, que fica 8 meses rodando, com todas as pessoas podendo participar, que trabalha muito esse processo de autoconhecimento, de soft skills, e para ensinar e empoderar que as pessoas sejam líderes de si mesmos. E a gente sempre traz esses vieses né, de que a diversidade, as pessoas que moram em determinados, né, que ocupam determinados grupos, que elas também têm a sua cidadania, a sua existência facilitada ou restrita de acordo com o seu lugar, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e a gente empodera as pessoas nesse sentido. E a gente também faz, enfim, patrocínios e um posicionamento de marca. A gente já apoiou a Parada LGBT de São Paulo, a de Belo Horizonte, a gente apoiou, né, a gente tem movimentos aqui, o Senarab, que fala sobre africanidades e faz uma defesa aí dos povos de terreiro, o projeto Dia Feliz, que ajuda a mapear e acabar com a fome naquela rota da Estrada da Fome do Maranhão, enfim, a gente tem essa atuação. E a gente também tem alguns benefícios que a gente entende que eles são direcionados e que atuam muito na nossa, que ajuda a apoiar, né? Então, por exemplo, a gente tem um benefício de idiomas, porque a gente quer, sim, que as pessoas acessem cada vez mais, inclusive conteúdos em outras línguas, e também tenham mais preparo para se posicionar no mercado. A gente tem uma parceria com a Leve, que é uma consultoria financeira, principalmente depois da pandemia, a gente monitora muito isso, e isso foi ficando mais latente. A gente foi acompanhando, né, o aumento do índice de violência doméstica, e a gente entende que dentro do ambiente corporativo, microcosmos, né, a gente é um microcosmos da sociedade,
Então, a gente percebe que um dos pontos que são desafiadores para as mulheres romperem ciclos de violência é a dependência financeira. Então, a gente trouxe um benefício e apoia e estimula que as mulheres se empoderem, que se tornem independentes financeiramente cada vez mais. Então, a gente tem um processo de 20% de cursos, né, 20% do salário de cada pessoa para realização de cursos, disponibilizamos plataformas gratuitas com cursos completos para que as pessoas possam fazer, nossa licença maternidade é estendida, a paternidade é estendida, benefício do Malas Prontas, a gente tem milhas e acesso à hospedagem, enfim, a gente também aproveita os nossos produtos, a gente tem um Vale Casamento aí que inclui todos os perfis né, de compromissos e para todas as pessoas. E pode passar, Claudinei. Aí eu trouxe também algumas fotos, algumas imagens, assim, né, dos projetos que a gente foi fazendo, só para vocês saberem. A gente sempre busca trazer pessoas que falam dentro dos seus lugares. Então, a gente já trouxe, por exemplo, trouxemos Gretchen para falar, né, como mãe pela diversidade. A gente trouxe os povos de terreiro para falar, mais do que para falar das religiões de matriz africana, falar desse racismo religioso que está muito estruturado também. Enfim, a gente faz provocações periódicas, né, sobre muitos assuntos, para manter esse time engajado. Pode passar, Claudinei. E, ao longo do tempo, a gente também foi construindo conteúdos ricos que são compartilhados, né? Então, a gente tem hoje 4 cartilhas que são abertas para a comunidade, uma cartilha que é o Manual Antirracista para Descolonizar o Pensamento, a cartilha Por uma Vida Livre de Violência é um manual, na verdade, para apoiar as mulheres, para que elas entendam, né? É muito fácil a gente sabe o número do bombeiro e não sabe o número, por exemplo, da delegacia de mulheres, a gente não sabe aonde ir, como procurar, então a gente construiu essa cartilha para apoiar as mulheres a ter essa informação. A mesma coisa com o guia LGBT, esse guia foi pensado muito voltado para trazer mais segurança para o viajante e para também apoiar, né, quem está no segmento de turismo a construir produtos, serviços com esse olhar de cuidado, né, e de respeito para todas as pessoas. E a nossa última cartilha foi o Transformando o Sistema, que é uma forma da gente facilitar para quem quer fazer o processo de transição de gênero, que também é desafiador, e é muito comum as pessoas que querem passar por esse processo não terem muito referencial aonde buscar informação. Então, como a gente pode facilitar, né? Todas essas cartilhas foram construídas pelos membros das nossas comunidades, né, pelas pessoas trans, pelas pessoas negras, pelas mulheres, pela comunidade LGBT, com apoio de consultores externos, advogados, enfim, psicólogos, tudo. A gente sempre teve esse apoio, assim. E pode passar, Claudinei. E eu acho que o nosso maior case de sucesso foi que toda essa história, principalmente no caso né, desde 2020, que a gente tem acompanhando e fortalecendo, que a gente apoiou um grupo de voluntárias que se uniu dentro da empresa. Pode passar, a gente tem as fotos das nossas mulheres, e a gente promoveu um treinamento para elas. Então, hoje a gente tem a Brigada Max Minas dentro da empresa, que são mulheres que se voluntariaram para apoiar, acolher mulheres e homens também, né, em maior ou menor medida, a gente sabe que é uma realidade, em situações de violência, para que a gente possa acolher, orientar, apoiar. Então, a gente fica muito orgulhoso, porque isso é um resultado da nossa trajetória de falar mais sobre isso, de poder empoderar as pessoas, das pessoas se identificarem com essa possibilidade e entender que dentro da nossa realidade enquanto indivíduo, a gente pode sim fazer a diferença, né? Então, se a gente tem um preparo para apoiar uma colega que a gente ouve, que a gente apoia, que a gente acolhe, e que ajuda ela a sair, por exemplo, de uma situação de violência, uma colega que é uma mulher negra, que vive a síndrome da impostura, porque tem um posicionamento diferenciado, se a gente acolhe, que se a gente fortalece essa pessoa, empodera, né, a gente já está fazendo alguma coisa, fazendo a diferença. Então, é um case que a gente se orgulha muito de ter. E é isso, assim, o que a gente faz na Max Milhas todos os dias é criar um ambiente de muita segurança psicológica, de muita parceria, desenvolvendo e cuidando da liderança todos os dias, né? A gente sabe que todas as pessoas estão em desenvolvimento, a gente sempre fala internamente, né? Feedback comportamental, principalmente com foco em diversidade e inclusão, não tem hierarquia, e a gente tem uma política de feedback para tudo, né? Comportamentos, técnicos e de diversidade e inclusão muito forte. Então, esse ambiente colaborativo e acolhedor foi possibilitando a construção de tudo isso. Então, deixo aí meus contatos também para a gente trocar. E muito obrigado. Acho que falei demais, porque até com medo de passar o horário. Desculpa, viu, gente? Obrigada. Obrigado, Thalita.
Antes de passar a palavra para a Dani, eu gostaria de convidar a nossa audiência para visitar o stand da TI Inside na plataforma, e lá vocês vão poder participar dos sorteios que a TI Inside está promovendo. Então, como nós estamos acabando a live aqui em mais alguns minutos, na verdade, a meio-dia, então eu já convido para vocês terem oportunidade de participar dos sorteios que a TI Inside está promovendo no stand aí na plataforma que vocês podem acessar. Então, eu gostaria agora de convidar a Dani para a sua participação. Dani, por favor. Bom dia a toda a audiência, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Dani Verdugo, sou uma mulher branca, hétero, cis. Estou nesse momento com cabelos louros até o meio das costas, olhos castanhos, usando lentes de contato no momento. Atrás de mim tem uma parede vazia e um teto de madeira, porque eu estou no interior de São Paulo, em casa também, como a Thalita, e é uma honra estar aqui para falar sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, e até mesmo, como a Thalita mencionou, esse lugar, né, e que também é o lugar do outro sócio fundador do Grupo D, a gente sabe que é um lugar em que a gente tem muito o que aprender, né? E quando nós começamos o nosso negócio, que é um negócio de Executive Search, nós não queríamos ser só mais uma consultoria de Executive Search, nós queríamos ser uma consultoria de Executive Search que mudasse ponteiros das empresas. E quando a gente fala em mudar ponteiro, a gente está falando de resultado final, né, do bottom line, mas isso passa invariavelmente pela questão de pessoas. E quando a gente fala em pessoas, nós também estamos falando invariavelmente de diversidade, equidade e inclusão. Então, nós nascemos com esse DNA e, claro, aprendemos todos os dias com o nosso time super diverso e provocamos o tempo todo os nossos clientes para investirem na agenda ESG de modo geral, mas no S, principalmente. E eu falo para vocês, eu ouvi aqui a apresentação da Thalita e da Angélica, emocionada, gente, porque tem muitas empresas que fazem muito bem, e são benchmark, então parabéns para vocês, para a Móvel e para a Max Milhas, mas tem muitas empresas também que ainda não fazem, infelizmente. Isso é uma realidade. Empresas como a que eu conduzo precisam acelerar esse processo dentro das empresas. Então, como eu disse, foi por isso que a gente nasceu, para trazer soluções para as empresas, mas considerando sempre a questão de inclusão, diversidade e equidade, tá? Eu vou pedir ajuda também com a minha apresentação, porque eu também estou usando o celular. Então, está aqui o Grupo D, né? O nosso grupo é formado por 3 unidades de negócio, uma que se dedica a Executive Search, desde estruturação de conselho, a estruturação de equipes. A DTEC, que é uma EdTech que forma grupos minoritários, então, etariedade, gênero, refugiados, são diversas turmas, a gente forma gratuitamente profissionais para o mercado de tecnologia, viu, Thali? Então, turmas diversas, temos agora uma saindo do forno 50 mais, maravilhosa, e a gente forma gratuitamente essa turma e coloca elas à disposição do mercado e dos nossos clientes, que tem, assim, trazido impactos muito especiais, porque, de modo geral, são pessoas que trazem um soft skills de modo geral, muito desenvolvidos, né? A resiliência, a valorização, o comprometimento, quase que invariavelmente, volto a dizer,
são muito diferenciados com esse público. Então, a gente brinca aqui, né, que é a nossa fábrica de Tech Talents, e os nossos Tech Talents são maravilhosos. E a The Projects, que é a nossa unidade de negócio que trabalha com performance, com sucessão de lideranças e inclusive de empresas familiares. Então, é basicamente assim que a gente se posiciona. Pode passar, por favor. E aí, eu sempre, independentemente do projeto que a gente toca, sempre que a gente vai falar de diversidade, equidade e inclusão, eu sempre começo com o que a gente chama internamente de ESG Circle. E o que esse gráfico, né, essa imagem deixa muito claro para a gente? Que tudo começa no engajamento das lideranças. E volto a dizer, empresas como a Móvel, como a Maximilias, ainda não são a maioria, mas a gente está trabalhando para isso e não tem jeito, é na liderança. E quando a gente começa impactando a liderança e orientando a liderança, a gente tem mais facilidade para seguir todos os outros passos do tal do círculo virtuoso, que passa, obviamente, por definição de posicionamento, e aí, claro, né, mais uma vez, nós vimos aí 2 apresentações que têm muita clareza disso, o envolvimento, né, do público interno. Então, as pessoas precisam respirar essa cultura de diversidade, de inclusão, de equidade, seguido por materialidade, né? Então, eu concordo super, Angélica, com a questão de que é necessário medir, de que é necessário ter indicador, de que é necessário conectar com os indicadores do negócio de modo geral. É necessário criar metas, e aí, com isso, a gente vai construindo e mostrando, né, para o negócio e para todos os stakeholders as vantagens, né, e que são inúmeras, de ser uma empresa que investe nessa agenda. Depois, comunicação, obviamente, né? Porque quando uma empresa possui boas práticas, ela se torna benchmarking. E quando ela se torna benchmarking, ela está alimentando o círculo virtuoso, né? Então, sendo exemplos como vocês, maravilhosas, e outras tantas que fazem trabalhos tão bacanas, influenciando empresas. A gente vê cases aqui muito legais de empresas que eram, que estavam, assim, por diversos motivos, muito atrasados na agenda, e depois de fazer 2 ou 3 benchmarkings, acordam, sabe? Despertam, e aí saem do investimento zero para um budget exclusivo para o tema. Então, é muito importante essa questão da comunicação para essa jornada, né, acontecer e a gente ser referência. Pode passar, por favor, Cláudio. E aí, o papel do RH na agenda. Por que eu trouxe, né, essa questão do papel do RH? Porque o nosso público, uma vez que nós nos dedicamos, né, ao tema People, o RH, ele, se não é a nossa porta de entrada nas organizações, ele é o nosso grande parceiro, né? E ele tem um papel fundamental na implementação da agenda ESG, e especialmente nessas questões que a gente está comentando aqui, né, de diversidade, equidade e inclusão. Então, eu volto a dizer, né, o nosso papel no dia a dia, que está muito no contato com o acionista, com o conselho e com o C-level de modo geral, é trazer esse cara para o resultado, né? É sempre trazer e retomar e conscientizar da questão do resultado. E o RH, ele tem muita força para acelerar
essas questões. Então, quando se implementa uma cultura de diversidade, quando se implementa processos estruturados e consistentes de diversidade e de capacitação interna, como, por exemplo, né, aceleração de grupos minoritários dentro das empresas para conseguirem ascensão dentro da organização, como a própria Angélica comentou também. O RH é um parceiro super estratégico e ele consegue acelerar demais mesmo a agenda e as práticas. Então, o parceiro precisa estar grudado nessa agenda e colocar para caminhar. Pode passar, por favor. E aí, eu coloquei aqui alguns, né, impactos do S, ainda conectado com o tema de pessoas. A gente passa por atração de talentos. Empresas mais diversas são mais atrativas, de fato. Cada vez mais, pessoal, e em todos os níveis, as pessoas têm buscado entender quais são as práticas das organizações antes de topar entrar no processo seletivo, e especialmente lideranças, tá? Então, as empresas se tornam mais atrativas de fato, competitividade em todos os sentidos, retenção, porque, claro, em empresas mais diversas nós somos mais felizes, né? Olha quantos projetos a gente viu aqui e com tamanho engajamento da organização. Então, naturalmente, as pessoas há vários estudos de McKinsey e outros grandes players de mercado que mostram, né, que os profissionais em empresas diversas ou com uma cultura muito forte nesse sentido, acabam passando mais de 3 anos e meio dentro da organização, o que é muito hoje para o mercado. Marca, né? Então, a sua marca passa a ser uma love branding, não só para a atratividade de profissionais, mas também reputacional, seu ponto de vista reputacional, performance em todos os sentidos, porque, de novo, sim, empresas diversas têm entregas de melhor performance em todos os sentidos, que impactam o negócio. Então, na última linha, o resultado é mais alto, e isso também tem vários estudos que sinalizam. E o valuation, no fim do dia, as empresas hoje mais valiosas do mundo têm essas características e têm buscado cada vez mais. E tudo isso, né, volta sempre para a diversidade, equidade e inclusão. Pode passar, Cláudio, por favor. Como nós apoiamos as empresas? E esse é o nosso, eu diria para vocês, que é o nosso mantra, né? Programas de desenvolvimento que aceleram, como eu falei, então, programas de aceleração e mentoria de liderança feminina, de aceleração para a liderança de grupos minorizados de diversas formas, transição de profissionais entre regiões, né? Então, principalmente com esse crescente modelo híbrido, a gente tem conseguido fazer coisas muito legais com os nossos clientes, provocado os nossos clientes de maneira muito sistêmica em relação a isso. Diversidade no conselho, como eu disse lá no começo, os nossos clientes sabem, vai ter algum movimento no conselho, o grupo D vai trazer uma shortlist diversa, vai trazer mulher, vai trazer perfis distintos, search de executivos com foco em diversidade e inclusão sempre. E aí isso é indicador interno, tá? Para vocês saberem, de performance interna, inclusive relacionado à remuneração variável, que todas as nossas shortlists têm diversidade. Então, parece básico, parece óbvio, mas a gente já brigou com muito cliente para quebrar os vieses que majoritariamente são inconscientes, mas às vezes não,
né? A gente entende que esse é o nosso papel, selo. Então, todos os candidatos dos nossos processos têm um score de mindset, como a gente ouviu aqui também, de mindset ESG. Então, a gente sinaliza, quando apresenta um candidato para uma posição executiva numa empresa, a gente mostra para essa empresa qual é o nível de capacidade dele de influenciar a implementação da agenda, ou seja, o quanto ele é um líder integrador, o quanto ele vai de fato valorizar um time diverso e por aí vai. E programas de aceleração, como eu tinha comentado anteriormente. Pode passar, Cláudio. E aí eu destaquei aqui, hoje, o que as empresas mais buscam. E aí esse recorte, gente, ele é muito diverso, tá? Eu estou falando de empresa de capital aberto, eu estou falando de empresa de origem e ou gestão familiar, eu estou falando de faturamentos de 20 milhões a 12 bi, tá? Então, é um universo bem amplo. E o que as empresas mais buscam com a gente hoje são sensibilização e letramento, tá? Então, assim, volte 5 casas e vamos contar para essa turma o que de fato é essa questão da diversidade e quais são os impactos. Então, sensibilidade e letramento dos executivos para a agenda, ESG de modo geral, mas o S é sempre muito forte. Mapeamento de executivos para a agenda. Hoje, inclusive, nós temos o maior mapeamento do mercado no Brasil de profissionais capacitados para conduzir a agenda em todas as áreas, por isso até do selo, enfim. Estruturação de equipes para a condução da agenda ESG e programas de desenvolvimento que aceleram a adaptação do negócio às práticas ESG. Por que eu fiz esse recorte? Porque eu acabei de falar, né? Empresas com faturamento de 20 milhões a 12 bi. E essas empresas, às vezes, precisam de letramento. Então, assim, a gente tem um papel fundamental. E quando eu falo a gente, né, eu estou falando do grupo, mas todos os stakeholders, né? Todo fornecedor, todo parceiro de serviço tem a obrigação de acelerar as empresas nessa agenda. E aí, quando você olha, poxa, nos top 4, sensibilização de liderança e letramento, é porque realmente a gente tem um caminho longo a percorrer, né? Pode passar, por favor. E aí, como eu disse no começo, a gente busca aqui várias formas, né? Além do nosso posicionamento como empresa, né? Ser esse de impulsionar a diversidade, equidade e inclusão nos nossos clientes, em todos os níveis, nós temos várias ações mesmo, e uma que eu queria destacar que nós fizemos uma parceria com uma editora muito bacana, não sei se todos conhecem, mas vale a pena conhecer, que é a Editora Líder, que possui uma série chamada Série Mulheres, que são autoras que falam de diversos temas. Nós aqui coordenamos o tema Mulheres e ESG. Então, são livros incríveis, com aulas práticas de todo tipo de empresa que vocês puderem imaginar, que dão benchmarking, informação, sensibilização, influência sobre como implementar a agenda. E aí a gente tem Sônia Consiglio, Denise Rios, Malu, Denise... Nossa, tem um monte de gente, eu prefiro nem citar aqui, porque senão eu vou ser injusta, mas mulheres maravilhosas que têm influenciado aí na agenda, e eu convido quem não conhecer a conhecer, quem não conhecer ainda a conhecer, porque, enfim, são vários projetos aí focados na agenda, e esse é um projeto que a gente tem bastante carinho, porque tem intensificado muito essa questão do letramento. E é isso, obrigada. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar o Ricardo para a sua participação. Ricardo, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a Claudinei e a
a turma do TI Inside aí pelo convite. Parabenizar a Dani, a Thalita e a Angélica pela excelente apresentação e pelo trabalho que está sendo desenvolvido em cada uma das organizações, extremamente relevante. Para me descrever, sou um homem branco, de 57 anos, cabelos grisalhos, usando óculos, estou com um casaco de frio, porque está bem frio aqui na minha casa, no lado aqui que eu fico, estou em casa. Estou com uma parede virtual de tijolos aparente por trás de mim. E também para clarear um pouco do lugar de fala, tenho uma formação de engenharia e 35 anos de experiência em consultoria das diversas áreas. Iniciei minha carreira por mais de 20 anos trabalhando muito fortemente com implementação de sistemas de gestão empresarial, tipo SAP e tal. E ao longo dessa trajetória, dos primeiros 22 anos da minha carreira, eu fui me defrontando com a agenda de pessoas, né? Como trabalhar a agenda de desenvolvimento de pessoas para engajamento nos diversos projetos. Em 2010, entrei para o assunto de sustentabilidade, confesso que não sabia nada de responsabilidade social corporativa e de mudanças climáticas, e tive que mergulhar nesse assunto e fazer muitos projetos a partir daí. E em 2014 eu estava como um dos conselheiros do Capitalismo Consciente, e uma pergunta me intrigava, né? Como desenvolver consciência? Né? O que é essa história de desenvolvimento de consciência? A gente vê muitos exemplos, e esses 3 exemplos que a gente acabou de ver são extremamente inspiradores, né? São exemplos a serem seguidos por outras lideranças e organizações. Mas como você desenvolve esse tipo de coisa? E lá em 2017 eu tive contato com um livro do Frederic Laloux, Reinventando Organizações, que eu resolvi mergulhar para a teoria integral, para entender o que são os níveis e estágios de desenvolvimento de consciência, desenvolvimento do ego, como que é esse negócio de sair do ego e ir para o eco, né? Também sou muito conectado com a turma do MIT da teoria U, do professor Otto Scharmer, né, do Presence Institute, que são instrumentos, ferramentas que ajudam muito a trabalhar projetos multi-stakeholders e esse tipo de coisa. Na área de sustentabilidade, fiz alguns trabalhos de materialidade, relato integrado, relatório GRI, auditorias, né? Fui sócio da Ernst Young, e cuidava dessa área por um período. E o tema de inclusão e diversidade foi pauta, e eu confesso que naquela época não tinha a mínima ideia do que era isso e quanto isso era importante, né? Hoje, depois de conhecer e ter essa jornada profissional, começo a compreender um pouco mais, começo a entender um pouco melhor das questões, e queria complementar um pouco de visão sobre aquilo que vocês já contaram, né, que a Thalita, a Dani e a Angélica trouxeram. Eu enxergo diversidade como um assunto estratégico para uma organização, por conta do nível de complexidade que a gente está vivendo no ambiente hoje. O mundo está muito mais complexo. Você vê crises econômicas, guerras, o desafio das mudanças climáticas, a questão da desigualdade social e econômica das pessoas, né? Então, isso não preciso nem descrever, que todo mundo já está careca de saber. É complexo. Como lidar com a complexidade? Para lidar com essa complexidade, eu preciso de diversidade de perspectivas, eu preciso de visões diferentes de mundo. Num board estratégico de uma organização, por exemplo, para decidir por onde ir. Então, o aspecto estratégico da diversidade tem a ver com trazer para dentro de uma organização pessoas de diversas naturezas, de diversas histórias de vida, de diversas classes de formação
e experiências para fazer uma leitura do mundo e para definir juntos uma estratégia de como a gente vai para o mundo, né? Eu vi o exemplo que a Thalita trouxe dessa cultura de evolução contínua, onde a diversidade ajuda a compreender as diversas necessidades do público, né? Você está lá começou com uma troca de milhas por passagens e se tornou uma grande agência, e foi a diversidade que foi dando a qualidade de que produtos e serviços oferecer para quais públicos, né? Então, se você não tem a diversidade interna, como é que você atende a diversidade externa? Então, nessa lógica do interno e externo, eu também gostei bastante do que a Thalita falou, da aprendizagem, do espaço de aprendizagem que você tem de reflexão, né? Porque é com essa reflexão interna que eu me habilito a fazer coisas externas. Então, depois desse mergulho que eu tive com as teorias de desenvolvimento humano, principalmente com a teoria integral, hoje, no Instituto Integral, uma das frentes de trabalho que eu gosto de atuar é do que a gente chama de Inner Development Goals, né? Do mesmo jeito que existem os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Você pode também definir objetivos de desenvolvimento interno, desenvolvimento humano, de forma deliberada, porque quanto mais desenvolvimento interno eu tenho, com diversidade de perspectivas, eu lido melhor com a complexidade do ambiente externo. Então, eu vejo os movimentos hoje de diversidade nas organizações como uma grande jornada de aprendizagem. A cada uma dessas iniciativas que vocês relataram aqui, super legal, você está dando oportunidade para as pessoas de lidar com o diferente, de lidar com perspectivas diferentes e crescer. Quando eu olho para estágios de maturidade das pessoas, ainda existem muitas pessoas conservadoras. Existem muitas pessoas que ainda estão vivendo numa situação de grupos como milícias lutando pela sobrevivência. E esses estágios de maturidade têm dificuldade de compreender essa pluralidade, essa diversidade que a gente está conversando, porque ainda é uma guerra de narrativas do eu contra eles. Então, eu faço também um desafio para os programas de inclusão também incluir as pessoas conservadoras na lógica, porque são valores importantes, eu aprendi nessa minha jornada, né? São valores importantes que precisam ser, de alguma forma, incluídos na equação, valores a serem conservados, né? De alguma forma, né? Para que eu tenha uma evolução saudável para uma lógica pluralista, para uma lógica diversa. Senão eu vou ter resistência. Na minha carreira, eu tive muito estudo sobre resistência à mudança. E me intrigava. Por que eu estou oferecendo uma coisa tão legal e as pessoas estão resistindo a isso? E só quando a gente entra na lógica da psique humana é que a gente entende que coisas que são valiosas para as pessoas, elas têm medo de abrir mão. Então, quando eu chego com alguma coisa nova, eu tenho que entender naquela cultura que tipo de valores ela opera e como que eu vou garantir que os valores saudáveis sejam preservados para abrir espaço para propor o novo, né? Para abrir espaço para propor o novo. Estou falando aqui de um jeito romântico, óbvio que o dia a dia a vida é diferente, né? Teve muito quebrar pedra, teve muita gente que... E eu lembro muito bem em 2012, quando eu estava na Rio Mais 20, né? Que eu estava novinho nesse tema, e eu fui com várias pessoas, fui conhecendo várias pessoas, e conheci muitas pessoas que estavam na Rio 92, né? Na Eco 92. E eles falavam assim, você não sabe como que era naquela época, como era difícil em 92. E eu estava lá em 2020 achando um super desafio, né? E aquilo lá
foi uma chave de mindset que caiu que mudou na minha cabeça. Porque aquele evento, para mim estava claro, você tinha as ONGs, a Organização da Sociedade Civil, no aterro do Flamengo, uma festa e reivindicações, advocacy muito forte. Você tinha o grupo empresarial, o setor privado em Copacabana, e você tinha os governos, o setor público, discutindo as políticas públicas, que era, na verdade, o rascunho do Acordo de Paris, né, vamos dizer assim, eram os primeiros negociações, né? Não os primeiros, mas eram as negociações do Acordo de Paris de 2015, acontecendo na Barra da Tijuca. E eu fui nos 3 lugares e falei, pô, esse pessoal não está se conversando. Cada um tem um mindset diferente. Estão falando basicamente da mesma coisa, que é uma evolução da humanidade, é cuidar de temas planetários, de temas sociais gigantes, né? Mas cada um com o seu ponto de vista, cada um dentro da sua perspectiva. E não encontrei, naquele momento, fóruns onde eu conseguia ter as diversas perspectivas juntas e um diálogo de cocriação junto. Eu ouvia debate de essa minha ideia é melhor do que a sua, que é o que a gente vê hoje no cenário político de esquerda e direita e no mundo, não é só no Brasil, né? É um debate de narrativas, é um embate de uma guerra de narrativas, né? E aí é que vem uma questão cultural importante, que a gente desenvolver espaços de diálogos e desenvolver espaço de cocriação, incluindo as diversas perspectivas. E por que é tão importante isso? E acho que foi também a Thalita que comentou a questão da segurança psicológica. Eu preciso de um espaço de segurança psicológica para eu poder ser quem eu sou, para poder me expressar do jeito que eu me expresso, para abrir espaço para fazer uma cocriação. Se eu não fizer isso, dificilmente eu construo a diversidade para valer. Ela é construtiva em termos estratégicos para eu dar conta dos desafios que eu tenho no mundo externo. Então, o mundo interno reflete o mundo externo. Tem uma frase que eu adoro de fazer, que é: a qualidade da intervenção depende do lugar interior do interventor. Então, qual é o lugar interior que a gente está operando para ter uma qualidade de intervenção externa? Então, a agenda ESG, a agenda de diversidade, equidade e inclusão, a agenda dos ODS, ela depende muito do desenvolvimento humano, ela depende muito dessa qualidade para que a gente consiga evoluir. E essa qualidade precisa incluir toda a diversidade, inclusive os que resistem às mudanças, inclusive os que não estão enxergando valor nessa diversidade, de alguma forma, né? Eu costumo dizer isso daqui. Anotei mais algumas coisas aqui, adorei também que foi comentado sobre a Humanizadas, de novo, né, Fatalita, né, que comentou. Eu também sou conselheiro da Humanizadas e vejo ali um super instrumento de coleta de perspectiva dos diversos stakeholders. Durante 2001, você teve mais de 86 mil stakeholders respondendo o questionário para 300 empresas, né? E aí, quando você olha a base de dados e vê as análises que estão sendo feitas pelos pesquisadores da Humanizadas, você começa a entender claramente os vieses dos perfis, os vieses das pessoas, como que elas enxergam as questões de diversidade, de mudanças climáticas, dos níveis de consciência, né? E também foi falado aqui, eu acho que foi pela Angélica, né, desse benchmark que é feito com as empresas investidas, né, de olhar o quanto que... E esse espaço de aprendizado, né, do portfólio, de troca, o como que isso é relevante, né? Então, a Humanizadas também se presta a fazer isso, né?
E cada vez mais eu vou atuando com essa, em parceria com a Humanizadas, olhando para polaridades, olhando para a inclusão de valores que geram resistências. Todos os valores eles acontecem em polos, né? Por exemplo, se eu valorizo demais, por exemplo, autonomia ou controle, autonomia e controle, por exemplo, é uma coisa polar. Eu tenho que fluir entre autonomia e controle. Se eu dou muito autonomia, eu posso estar perdendo controle, posso estar vivendo com downside do controle. E se eu dou muito controle, eu perco engajamento, eu perco criatividade, então eu preciso da autonomia. Então, como que eu crio fluidez entre os polos? E é isso que, para mim, é o segredo da evolução, de uma cultura de evolução. É olhar para valores e criar fluidez daquilo que eu valorizo, desses polos que eu valorizo, né? E trabalhar muito com polaridade. Então, eu estou muito envolvido em projetos, em trabalhos de mudança de mindset, de trabalhos de evolução de consciência, usando esse tipo de estratégia de gestão de polaridades e coisa desse tipo. Então, basicamente, era isso que eu queria falar em termos de atuação. Eu emendei a minha própria apresentação com aquilo que eu faço, né? E aí tem uma polaridade que eu gosto de comentar, né? Que é o fazer e o ser. A gente faz e a gente vai articulando o que a gente faz e o que a gente vai sendo, o que a gente vai emergindo no nosso ser e o que a gente vai fazendo. Tem coisas que a gente ainda não consegue fazer porque a gente ainda não incorporou no nosso ser. Quando a gente incorpora, a gente faz com naturalidade. Às vezes eu tenho que fazer um pouco, e por isso a agenda de forçar um pouco a barra ela é importante, porque fazendo eu vou sendo. Então, sugestão aí para a audiência e para vocês, pense um pouco nessa questão do quanto que eu posso forçar o fazer e eu vou produzindo o ser. E o quanto que eu preciso ter espaço de reflexão para corporificar o fazer no ser. É mais ou menos esse é o meu recado final aí para abrir bate-papo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para vocês. Queria saber o seguinte: obviamente, a relevância que hoje se dá ao tema do social, né, as políticas de diversidade, equidade, inclusão, é muito grande, né? Tendo em vista aí o que a gente vê na mídia, né? Agora, eu queria saber se assim, as empresas, de fato, estão estabelecendo, por exemplo, um orçamento para essas iniciativas. Existe uma linha na contabilidade das empresas onde um valor alocado a essas iniciativas, né? E essa iniciativa, por exemplo, tem métricas também associadas a esse investimento. Como é que vocês estão vendo assim o posicionamento das empresas em relação a esse tipo de iniciativa? Quer começar, Angélica? Como é que é lá na Movile? Vocês têm um orçamento? Como é que vocês trabalham para gerenciar esses programas? Boa, posso começar sim, e eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Até trazendo um pouco, até em relação ao GENA Index, que comentei lá no começo, um dos critérios que a gente avaliou dentro do GENA Index foi gestão e governança. E ali dentro de gestão e governança tinha uma pergunta, né, relacionada à questão de budget, questão orçamentária. E aí, porque isso para a gente é muito importante, inclusive para a avaliação do GENA Index. Porque se a gente não tem recursos financeiros, aí a gente pode pensar também em outros tipos de recursos, de tempo, energia, enfim, para fazer com que as ações de diversidade aconteçam, a gente fica muito limitado a dois fatores que eu vejo que acontece muito no mercado. Que o primeiro é um trabalho voluntário, que acontece muitas vezes pelos grupos de afinidade, né, que acabam se organizando de uma forma muito orgânica dentro da instituição. E o segundo, uma certa falta de comprometimento institucional em relação à pauta, né, que acontece de uma forma não muito intencional, mas, ao mesmo tempo, quando ela não traz isso no sentido de garantir que as estratégias, iniciativas aconteçam a partir de um recurso financeiro, ela, de certa forma, está dizendo que aquilo não é importante para ela em relação às outras pautas.
Então, esse é um ponto muito importante que fez a gente também avaliar, entender como as instituições estavam fazendo em relação a isso, e também entender uma margem, né? Hoje, eu vejo que as empresas, até em função do momento de maturidade na jornada de diversidade e inclusão, elas acabam aportando um valor que no começo, às vezes, não existe, né? Como comentei, acaba acontecendo de uma forma muito orgânica, pela atuação, provocação dos grupos de afinidade, depois vem um comitê, e aí, feito esse primeiro passo, né, essa primeira abertura em relação à jornada de diversidade, equidade e inclusão, elas começam a estruturar, institucionalizar, e aí pensar em recursos, né, que possam apoiar as iniciativas, desde as mais básicas e simples, como pagar um palestrante, né, uma pessoa que vai ali falar, trazer conhecimento, né? A Dani falou muito sobre a questão do letramento, a gente reconhecer esse conhecimento também a partir desse investimento financeiro, mas tem ações mais complexas e estratégicas, como a criação de programas de diversidade e inclusão, iniciativas relacionadas à produção de conteúdos, relação ao investimento na questão de formação, né, técnica, educacional, soft hard skills, como a Thalita também trouxe, né? Então, tudo isso exige e necessita de investimento. O que eu acabo percebendo que em empresas que a área de diversidade, equidade e inclusão não está estruturada ainda, isso acaba sendo contemplado nos recursos de outras áreas, né, que geralmente fica muito concentrado na área de people, né? Então, tem a área de desenvolvimento ou cultura, vai realizar alguma iniciativa, ela acaba realizando uma iniciativa de diversidade e esse recurso da área acaba sendo direcionado para essas ações. Então, em resumo, eu acho que eu vejo duas ações, dois momentos aqui. Muito em função dessa jornada, né, o nível de maturidade da empresa em relação a essa pauta, que começa a disponibilizar esse dinheiro à medida que as ações vão se provando, né, vai ganhando um corpo também dentro da instituição, e outra, né, quando a empresa não consegue alocar esse dinheiro separado, ela acaba utilizando desses recursos, né, que está dentro de outras áreas para ir trazendo essa pauta de uma forma muito mais interna, né. Eu acho que aqui não tem um certo ou errado, são caminhos que a gente observa muito nas empresas, de acordo com o nível de maturidade delas em relação à agenda, mas que, de certa forma, à medida que isso não tem um olhar, né, uma pessoa dona ali em relação a esse recurso, acaba também saindo um pouco desse acompanhamento das métricas, como que você trouxe, Claudinei. Então, eu acho que ter uma visão, e tem até umas instituições, né, fóruns, associações como a ONU, por exemplo, a ONU Mulheres, que ela pergunta, né, nos assessments, quanto que é investido para práticas de gênero, quanto que é investido em diversidade, porque isso também mostra o esforço e o quanto que a empresa está acelerando nessa agenda. Então, em resumo, se você falar assim, a Móvel hoje ela tem sim um recurso, e é um recurso que ele vem crescendo anualmente, até em função dessa robustez que a área tem tomado, e as empresas, né, não só do portfólio, venho acompanhando que também vem crescendo esse investimento também, né? Acho que faz muito parte desse processo de amadurecimento que elas estão passando. E a gente vem acompanhando, né? Não só em relação a esse crescimento de investimento, mas também quais são os resultados, quais são os KPIs de sucesso que a gente fala, né? Os critérios em relação às entregas e como a gente vai acompanhando isso, né, em relação a essa agenda mensalmente. Então, é um pouco isso assim, que a gente vem fazendo. Perfeito. Thalita, como é que é lá na Maximilias? Lá na Maximilias a gente tem também a área de diversidade, né? Fica debaixo, hoje a gente está estruturando uma área de cultura e desenvolvimento. A diversidade fica, como a Angélica comentou, debaixo da cultura. Mas a gente faz um movimento de tentar atuar tendo a diversidade como o olhar para a tomada de decisão, né? Então, em termos de orçamento, a gente tem sim um orçamento dentro da área de cultura e desenvolvimento alocada tanto para a parte de desenvolvimento quanto para a parte de cultura, com foco em diversidade, né? Assim, separado do que é a diversidade do que são outras ações de clima, de encantamento e marca empregadora, né? E o desafio que a gente tem, que eu acho que fala muito com o que o Ricardo comentou, é da gente, como a gente vai fazendo com que o treinamento, a diversidade, vá mudando mindsets para que qualquer tomada de decisão, seja de negócio, seja de alocação de orçamento, passe pelo olhar da diversidade, né? Então, o nosso desafio é fazer com que a diversidade não seja uma área, mas ela seja uma mentalidade, sabe? E isso, assim, mundo ideal, né, gente? A gente está construindo isso. A gente sentiu a dor, porque a gente viveu o impacto da pandemia, onde todo mundo se assustou, né? A gente teve todo um movimento, e junto com a pandemia também veio essa pressão maior para cima das empresas mesmo, para que as empresas se posicionem
de forma mais estratégica, com orçamento, colocando a mão nas dores sociais, né? Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento onde acho muito difícil, assim, é o que a gente espera, né, nesse movimento do crescimento do ESG, que deixe de ser, que cresça cada vez mais essa pressão do dinheiro para que as empresas se comprometam e atuem de forma responsável, e nesse pacote tem sim que ter o orçamento voltado para isso, né? Então eu acredito que da nossa parte existe, a gente faz esse movimento todo de investir cada vez mais, e eu acho importante que isso exista em todas as empresas, que a Angélica foi impecável assim, na fala dela. Né? Acho que é isso mesmo. Obrigado, Thalita. Dani, como é que você recomenda aí nessa interação com seus clientes? Eles têm orçamento? Como é que vocês estabelecem um orçamento, os KPIs para essa área? Internamente, o que nós fazemos, até por se tratar de uma empresa média, né, nós trabalhamos muito forte com a equipe internamente, e nós temos indicador de performance, inclusive, que mede a influência que o nosso time tem em relação ao cliente, tá? Porque é muito bacana para a gente poder impactar diversas indústrias, né? Empresas de diversos tamanhos e grandes empregadores. Então, eu concordo com a Angélica com relação à maturidade, né? Então, depende muito da maturidade da empresa em relação aos temas, mas uma coisa é fato e é um padrão, tá? Talvez o Ricardo possa até me complementar. Quanto maior é o engajamento do acionista, do conselho, do C-level da empresa com relação à agenda, maiores são os budgets. Isso é um fato, tá? E aí o que a gente faz, claro, né, de novo, influenciar sempre esse C-level, esse board, e apoiar na estruturação da equipe, né, que vai conduzir a agenda, e na estruturação de indicadores de performance. Então, cada cliente tem um contexto diferente, a gente vai, faz um diagnóstico, vê qual é o momento, né? Qual é o termômetro, em que momento da agenda essa empresa se encontra, e a gente, depois desse diagnóstico, define os indicadores, contrata o responsável pela área, um dono na área, e aí o budget ele vai se desdobrando. Mas uma coisa é fato. Quanto maior o engajamento da liderança, maior o budget. E a gente já viu cases, como eu mencionei, muito rápidos, né? Então, a empresa sai de não temos budget, não vemos valor nisso, para em um ano ter lá um budget super, super relevante dentro da organização para a agenda. Então, a gente influencia muito. Perfeito. Ricardo, você que está para finalizar aqui a nossa live, como é que você vê a relevância de estabelecer um orçamento e KPIs para o social? Eu vejo esse movimento como sendo uma grande transformação cultural da sociedade. E como grande transformação, para que ela aconteça num primeiro momento, tem que ter investimento, tem que ter recursos dedicados. Faço um paralelo, por exemplo, talvez alguns aqui não lembram, né, da época da qualidade total, né, lá da década de 80 e tal, né, que também foi isso, depois que as empresas que não investiam em departamento de qualidade, ter inspeções de qualidade, ter trabalho de qualidade, ISO 9000, não sei o que lá, elas ficavam fora do mercado. Aí, quando você criou uma cultura de qualidade desenvolvida na sociedade, os profissionais chegavam já formados das universidades, das escolas técnicas, nesse assunto, e não se precisa mais ter um departamento de qualidade. A qualidade ficou intrínseca em todas as áreas do negócio. Então, eu vejo exatamente o mesmo movimento acontecendo. Não sei quanto tempo leva, né? Mas eu vejo a mesma coisa. Hoje precisa de investimento, a velocidade e o tamanho do budget, óbvio que depende do engajamento da liderança, que vai falar, putz, esse assunto é importante, e por isso que eu trago para o tema estratégico. Você quer competir num ambiente mais complexo? Você quer sobreviver e ser relevante? Não é nem competir, hein? Ser relevante num mundo mais complexo do futuro que está chegando,
com transformação digital, com transformações sociais, etc., você precisa trazer a diversidade para dentro, incluir ela nas suas tomadas de decisão, na sua tomada de perspectiva estratégica, para que você seja resiliente e relevante para a sociedade no futuro. Como é que você faz isso? Se você não tem isso ainda, você tem que investir. Você tem que investir. E aí tem um ponto muito importante, que é a questão de alinhamento versus coerência. A gente está acostumado, de um jeito linear, buscar alinhamento organizacional. E quando você traz muita diversidade para a organização, fica difícil ter todo mundo pensando do mesmo jeito. Consenso, esquece, não tem consenso mais. Você tem consentimento. Você tem modelos de autogestão que permitem, que trabalham a questão do consentimento, que vão evoluindo culturalmente, para que a gente tenha coerência na tomada de decisão e não mais consenso na tomada de decisão. Esse é um tema importante. E, óbvio, custa mais, inclusive, num primeiro momento, isso, porque quando você tem alinhamento, a decisão é rápida, é mais barato. Obter consenso, obter consentimento leva mais tempo, você precisa ouvir as diversas perspectivas. Então, aquela ideia de eficiência passa a ficar um pouco muda, porque eu não vou buscar eficiência na tomada de decisão, eu vou buscar uma decisão robusta que atenda às diversas perspectivas. Então, tem esse custo também de adaptação cultural. Perfeito. Bom, infelizmente, acho que o assunto é bastante extenso, né? Teremos aqui muito tempo para discutir, mas chegamos aqui ao encerramento aí da nossa live, né? E esse é o painel que encerra a segunda edição do SG Fórum. Então, quero agradecer a participação de todos vocês no nosso evento e espero vê-los na edição de 2023. Muito obrigado a todos e até a próxima.